Olá, pessoal. Hoje eu vou analisar com vocês aqui o Bitcoin, o preço atual hoje, né? E eu vou analisar com vocês de forma técnica e através dos dados on-chain. O Bitcoin está literalmente brigando, né, com as zonas mais importantes do momento, que é a linha de tendência e o suporte semanal. A linha de tendência é essa, né, que respeitou durante o ciclo, esse nosso ciclo todo, e nesse momento ele está brigando com o suporte semanal, que é aqui. E esse suporte semanal já foi testado algumas vezes. Como vocês podem ver aqui, ó, mostrando na seta aqui, ó, foi aqui, tá vendo? Nas setas, aqui e aqui. E ele foi testado várias vezes aqui, né? Durante essa, esse rompimento, né? Que ele teve dessa resistência que agora virou um suporte. E também brigando com a linha de tendência de alta, uma estrutura que vem sendo respeitada desde o início do ciclo. Cada vez que o preço encosta nela, né? Vemos uma reação forte dos compradores, como vocês podem ver, tá vendo? Então ela está sendo testada nesse momento, né? E, mas será que existe indicadores on-chain, né, que tem uma confluência com essa análise? Vou mostrar para vocês hoje dois indicadores aqui. Um é on-chain e o outro é técnico, né? O primeiro vai ser esse daqui, que é o Short The Road MRV, que é a confluência do Short The Road Realize Price e o MVRV. O que é esse indicador? Vou explicar de forma resumida aqui para vocês. Esse indicador mostra se os investidores de curto prazo que não compraram Bitcoin nos últimos meses estão no lucro ou no prejuízo. Quando o valor do MVRV, né, que é esse aqui embaixo, tá vendo? Ele está acima de 1, como vocês podem ver aqui, ó, quando ele está acima dessa linha aqui, significa que os investidores estão tendo lucro. O mercado pode estar ficando otimista demais. Quando ele está abaixo de 1, eles estão no prejuízo, o que costuma indicar medo e possível oportunidade de compra. Em resumo, aqui para vocês, esse indicador funciona como um termômetro de emoções do mercado de curto prazo, mostrando quando há ganância ou pânico entre os traders, correto? Então, algo que a gente pode analisar é que todas as vezes que o MVRV, né, ele está acima de 1, no caso, eles estão tendo muito lucro, né, no caso, os traders de curto prazo. E abaixo de 1, eles estão tendo prejuízo. Mas existem pontos aqui que são muito, muito importantes, né, que a gente tem que analisar. Como, por exemplo, todas as vezes que eles chegam nessa linha aqui, ó, onde respeita muito, tá vendo? São ótimos momentos de você realizar parte do seu investimento, né, do seu lucro ali, que é essa linha. E quando eles estão aqui em cima, nessa parte aqui, são momentos bons também de realizar. E aqui em cima, aí, e aqui em cima, é onde costuma ser o topo do mercado. E a gente não, esse ciclo ainda não chegou, a gente não chegou ainda nessa parte, correto? A gente não chegou ainda nessa parte, a gente tocou nessa, mas só foi uma vez, mas nessa não. E o interessante é que, se a gente olhar no ciclo passado, como o de 2015 e 2017, historicamente, eles são muito parecidos. Existem analogias claras entre aquele ciclo atual e o comportamento do preço, né? As zonas de acumulação e até a pressão dos outros de curto prazo. Ou seja, esse ciclo aqui é o ciclo de 2015/2017. Ele é muito semelhante ao nosso ciclo atual. Aqui, que é o nosso ciclo atual. Onde ele vem várias vezes, tá vendo? Bate, volta, volta, depois vai, volta. E a gente aqui é a mesma coisa, ó. Bateu, voltou, bateu aqui, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou. E a gente não chegou ainda aqui, como eu falei para vocês, que geralmente marca topo, né, do mercado. E no nosso ciclo atual, né, o preço respeitou muito bem algumas zonas que confluem com esse ciclo aqui, que é esse momento aqui, ó. Tá vendo? Ó. Reparem só a linha pontilhada na horizontal. Tá vendo? O ciclo de 2015/17 e o nosso. Olha como respeita muito essa zona de queda. Tá vendo? Então são zonas muito fortes, onde a gente tem que ficar de olho. Ou seja, em setembro de 2023, o MVRV chegou a 0,89, a 11%, né? Abaixo do, do valor atual do indicador Short The Road Realize Price, aqui em cima. E teve uma recuperação, como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? 0,89, que ele chegou aqui. Teve mais ou menos 11% de desconto, né?
ali que os holders tiveram o prejuízo. Então, o que a gente tem que fazer? Como calcular esse preço quando vier nessa zona aqui? Tem que fazer, a gente tem que pegar, né, o valor atual do indicador, que dá 112,99, vezes 0,8. Aí a gente vem aqui na calculadora, né? Aí vem 112,999 vezes 0,89. 100.569. A gente vem no gráfico, né? Eu já deixei marcado aqui e deixa marcado. Tá vendo? A gente volta lá de novo, ver as outras quedas que teve. Então, a outra foi aqui, ó, que foi em agosto de 2024, que caiu 0,78, correto? 0,782. Faz a mesma coisa, vem na calculadora, 112,999 vezes 0,782. 88.363. Vem lá e marca. Mais um ponto de acumulação. Vem de novo, vê a outra queda, né, que teve, que foi aqui, ó. Mais uma queda. Que foi 0,81. 0,81. Vem na calculadora. 9 vezes 0,81. 92.094. Vem lá. 92.094. E aí também, né, tem que colocar também aonde o indicador está atualmente, para você ver aquela que eu mostrei para vocês. Vem aqui, 112.999, 112.999, vem e marca também. Tá vendo como existe confluências com esse indicador? Então, aqui, ó, deixa eu tirar a seta. Aqui embaixo são zonas de acumulação, ó. Se o preço chegar aqui, é onde os investidores eles já estão de olho, nessa região aqui embaixo. E ele está abaixo do indicador, Short Day Realize Price, né? E esses pontos aqui embaixo são pontos de acumulação. O seu início de compra é aqui. Abaixo dele são nesses pontos aqui. Aí você marca no gráfico, correto? Então, esses movimentos mostram como o comportamento on-chain dos holders de curto prazo continua sendo um termômetro poderoso para entender o momento do Bitcoin. E existe outro indicador, que ele é técnico, né? Que é o múltiplo de Maia, que é esse daqui, múltiplo de Maia. E de forma simples, né, que eu vou explicar para vocês, o múltiplo de Maia, ele compara o preço atual do Bitcoin com a média de 200. A média de 200 é essa azul aqui, ó. O preço do Bitcoin aqui em preto. E essa média de 200 aqui. Ou seja, se o resultado for abaixo de 1, o Bitcoin está barato. Da média de 200, né? Ele está abaixo da média de 200. E entre 1 e 2,4, ele é uma zona neutra, correto? Mas um ponto de realizações também. E se passar de 2,4, se chegar em 2,4, geralmente é o topo dele, que é aqui, ó. O 2,4 é essa linha vermelha aqui, essa média vermelha. Essa linha meio alaranjada aqui, que é 1,5, né? A média de 200, que é essa azul. E essa de baixo aqui, que é a verde, é onde ele fica descontado, né? Que é a 0,8, 20% de desconto ali. E no ciclo de alta, esse indicador é muito bom. O ciclo de baixo ele não é muito bom não, mas em ciclo de alta ele respeita muito. Como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Ó. Respeitou muito. A média de 200, ó. Tá vendo? E no nosso ciclo, ele não veio muitas vezes, ó. Só veio uma, veio duas aqui, ó, aqui embaixo. E aqui, tá vendo? E nesse momento, a gente está abaixo também, ó. Nesse momento a gente está abaixo, ó. Na verdade, a gente passou um pouquinho, ó. Tá brigando com ela. Tá vendo? E a mesma coisa a gente faz com o que a gente fez no outro indicador. A gente vem, ó. A média de 200 está onde? Está em 109.752. A gente vai lá no gráfico e marca, ó. Tá vendo? Já começa a ter mais confluências. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? E a média de 200 tá aqui, ó. Tá brigando com ela, ó. Tá brigando com ela. Agora, embaixo, ó, tá? Que tá, no caso, descontado 20%, 0,8, né? Tá 87.801. A gente vai lá no gráfico e marca também. Olha a confluência aqui que ele está tendo com o short do outro indicador, né? MVRV, né? Está tendo uma confluência muito grande aqui, ó. Então, é um ótimo momento de acumulação quando o preço do Bitcoin chegar aqui, correto?
E quando ele fica acima, quando ele bate nessa média aqui, ó, laranja, é uma correção. Então é um momento onde você pode realizar lucro. Quando ele chega no vermelho, que é essa média de cima aqui, aí no caso ele mostra o topo, né, do Bitcoin aqui, né? Que são momentos que vem uma grande correção. E todas as vezes que ele estava abaixo da média de 200, quando ele rompe ela, é uma valorização boa, entendeu? Então, em momentos que você, não sei se você é trade, se você faz trade também, é um indicador bom para trade, onde você pode comprar quando ela rompe, né, a média de 200, quando está abaixo da média de 200, e vender quando ela bate na laranjinha, a 1,5. Então, você compra abaixo, compra abaixo e vende em cima. Compra abaixo, vende em cima. Tá vendo? Quando encosta nela. E aqui, estamos brigando com ela, compra abaixo, quando chegar em cima, vende. Só temos que tomar cuidado com o momento do ciclo, né? E então, enquanto o Bitcoin briga com essa linha de tendência, suporte semanal, né, os dados on-chain mostram que estamos novamente em uma zona de decisão. Investidores preparados não olham só o gráfico, eles observam o comportamento da rede, dos holders e dos ciclos passados. E esses dois indicadores on-chain pode ser o gatilho que mostra quando o mercado está prestes a mudar de direção. Então é isso, meus amigos. Se você quer aprender a interpretar esses sinais com mais clareza e se preparar para o próximo momento, próximo movimento, né, do Bitcoin, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa as notificações. Agora me conta aí nos comentários. Você acha que estamos repetindo o mesmo padrão dos ciclos anteriores ou acredita que esse ciclo será diferente?